Bom dia, sextou. Eita, menino que sextou. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu, hoje, na minha madrugada de oração, eu fiquei pensando muito, muito mesmo. E descobri uma coisa. Deus nos tem dado um espírito ousado. E eu fui pensar sobre ousadia, falar sem medo, ou falar com medo mesmo, e enfrentar situações onde certamente estava fadado, estava já sentenciado que você não ia conseguir. Mas Deus te deu um espírito de ousadia, de intrepidez, onde você encontra aquilo que é melhor, aquilo que é puro e consegue vencer os obstáculos que estão adiante e fala aquilo que está no teu coração. Um espírito ousado. Eu gosto até da palavra atrevimento. Uma ousadia de falar, mesmo com medo, e vencer os obstáculos através daquilo que Deus faz. Eita, que Ele abre porta, fecha porta. Eita, que Ele coloca dentro da gente um novo espírito e nos dá direção. Ele traz luz àqueles que estão com olhos obscuros e traz sensatez, equilíbrio. Hoje nós temos vivido um mundo muito estranho de competição, até mesmo dentro das igrejas, mas Deus tem trazido o seu Espírito Santo, que traz controle, que traz amor, que traz paz, que traz equilíbrio e que traz para nós essa ousadia no falar, no agir, sem ferir. Ousadia não significa o atrevimento no sentido pejorativo, não. Significa que você vai falar do jeito certo, pausadamente, com delicadeza, com amor, para que o outro entenda a sua fala e para que você seja feliz, vivendo em novidade de vida. Eita, Deus da glória, como é bom que nós tenhamos esse Espírito dado por Deus, e ele é citado lá em 2 Timóteo, que foi o texto que eu li hoje. Ele é citado lá em 2 Timóteo. Eita, glória a Deus, o versículo que diz, porque Deus não nos deu, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse espírito de ousadia, de fortaleza, de amor, de equilíbrio, é para que você viva, mesmo que em meio à aflição, segundo o poder de Deus que está presente na sua palavra. Eita glória! Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Eita glória! Atos, capítulo 4. Esse texto também fala muito comigo. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem. Isso aí os doutores da lei, presta atenção aqui no capítulo. Nem ensinassem no nome de Jesus. Olha aí que atrevimento. E aí o Pedrão vai lá e dá a resposta. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido,
mas eles ainda ameaçavam, né, mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Por causa das manifestações de cura, milagres, prodígios, maravilhas que Pedro e João estavam realizando. Inclusive, nesse texto cita que tinha um rapaz que tinha sido curado por Pedro. E aí, os sinais estavam seguindo os que creem. Atos cita a continuação de um tempo de uma igreja viva que estava presente no meio da sua comunidade, realizando os grandes feitos que Jesus tinha ensinado para eles. Não ficavam só em casa ou só dentro da igreja. Eles iam para o campo missionário, pregar em vários lugares. Paulo vai a Roma, Paulo vai a Tessalônia, Paulo vai a Coríntios, e a igreja começa a pegar fogo e a cair na graça do povo. Atos cita isso, que eles iam multiplicando o amor, vendendo, repartindo seus bens, porque eles estavam crendo que Jesus já ia voltar rapidinho, tinha sido só uma visita na casa do Pai e ele voltava logo, mas aí a pregação continua e a igreja começa a se multiplicar e nos alcança por causa desse espírito de ousadia. E aí eu estou pensando nesse espírito de ousadia e pá, o Espírito Santo diz assim: esse espírito está em você hoje, porque o Senhor derramou sobre ti um espírito santo, ousado, que faz você ter coragem de enfrentar os seus desafios e vencer os obstáculos dessa vida todos os dias. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem lágrima, não há vitória sem derramamento de vida, não há vitória sem esforço, não há vitória sem joelhos dobrados, não há vitória sem que a tua boca fale para Deus aonde está a feridinha, aonde é que está doendo. E ele, esse espírito ousado, vai te ensinar o caminho, vai colocar palavras na sua boca, vai dirigir o seu falar, o seu pensar, o seu agir, porque esse espírito ousado vai te ajudar a enfrentar as dificuldades e vai te ensinar a esperar o momento certo de agir, porque esse espírito ousado quer te dar vitória hoje. Esse espírito ousado quer te dar vitória hoje. Glória a Deus e aleluia. O que significa essa fonte? Não é uma questão de arrogância, mas um dom, o poder do amor de Deus, com equilíbrio, dado pelo próprio Deus, intrepidez, parrécia. Eita! O termo grego parrécia refere-se ao falar corajosamente, com franqueza e sem medo, especialmente ao anunciar o Evangelho. Os resultados de estar com Jesus, como Maria que escolheu a boa parte, os resultados de estar com Jesus, a ousadia de Pedro e João foi reconhecida pela liderança judaica naquela época, porque eles haviam estado com Jesus. Não era porque era Pedro e João, era porque eles tinham andado com Jesus. Você tem andado com Jesus? Você tem vivido o que Jesus tem te ensinado e as pessoas veem o testemunho de Jesus na tua vida? É por isso que você tem vencido e as pessoas têm visto o que você faz porque você anda com Jesus? É sobre isso. Andar com Jesus e evidenciar os sinais da vida que você tem com Ele, com Jesus. Não é por sua causa, porque você é bonitinho, inteligente, homem ou mulher de oração. É porque você anda com Jesus. Essa intrepidez não é só para você ter vitória financeira, ter carro, casa, comida, roupa lavada, um bom emprego, dinheiro na conta, porque tem gente que não tem R$1 na conta e é feliz.
e tem um espírito de ousadia e se alegra em contar os testemunhos do que Jesus, que anda com ele anda com Jesus. Jesus anda com ele anda com Jesus. Jesus anda com ele anda com Jesus. É sobre isso. Os resultados de estar com Jesus é a ousadia de falar sem medo sobre o que ele tem feito nas nossas vidas. A ação, apesar do medo. A ousadia bíblica evidencia a ausência do medo para quem tem um espírito ousado, obedecer, avançar, apesar do que o mundo tem gritado para você, não vá, não faça, não vá, não faça, mas você vai porque você tem um espírito ousado. Exemplos bíblicos de espírito ousado. Quando o Espírito de Deus se manifesta a nós, ele está dizendo para nós: eu te batizo com um espírito ousado. Pedro e João pregando com intrepidez lá no livro de Atos dos Apóstolos. Davi enfrenta Golias com coragem, crendo na vitória, mesmo sendo pequeno. Não tinha armadura pesada, mísseis poderosos, era um estilingue, né? E Paulo, quando ensina sobre o reino de Deus, sem impedimentos. É sobre isso. É sobre isso. Um espírito ousado nos capacita a sermos firmes na missão que o Senhor nos dá. Um espírito ousado nos inspira a confiar em meio à adversidade, em meio às lutas. Eu desejo que hoje, nessa sexta-feira, que o Senhor enche o teu coração de bondade, de paz, de amor e que te faça viver os resultados de um espírito ousado. Glória a Deus, o perfeito amor lança fora todo o medo. Partiu o trabalho, sextou, vamos lá, moçada. É tempo de ser feliz e viver o que o espírito ousado pode nos dar. Grande beijo, partiu o trabalho. Bom dia. Eita, menino, bom dia.